Vamos resolver o exercício 1 e 2 do grupo 2 do exame 2020 da segunda fase. Um automóvel encontrava-se estacionado no cimo de uma rampa, como se representa na figura 1, que não está à escala, quando acidentalmente se destravou. Deslizou ao longo de uma rampa, com aceleração constante, até colidir com um motociclo que se encontrava parado. Considero que no movimento considerado a resultante das forças dissipativas que atuaram no automóvel não foi desprezável e considero que o automóvel pode ser representado pelo seu centro de massa. Modelo da partícula material. 1. Considera a força F constitui um par ação-reação com a força normal exercida pela rampa no automóvel. Força F está aplicada na rampa ou no automóvel, sendo a sua intensidade igual ou menor que a intensidade da força gravítica que atua no automóvel. Ora, então vamos lá ver que forças é que estão a atuar neste automóvel quando ele está a descer o plano inclinado. Vou dar aqui o centro de massa do automóvel. Tracejado tem a direção do deslocamento. Este automóvel tem massa, logo atua sobre ele a força gravítica, o peso do automóvel, que tem direção perpendicular à base do plano inclinado, à horizontal. Está assente sobre a rampa, logo a rampa exerce uma força normal sobre o automóvel, portanto, temos aqui a força normal exercida sobre o automóvel, que é a força que a rampa exerce no automóvel. Também nos dizem que as forças dissipativas que atuam no automóvel não é desprezável, portanto vou representar aqui a resultante dessas forças dissipativas, vou considerar que tem a direção do deslocamento e sentido oposto, portanto resultante das forças dissipativas. Agora, que força é que nós estamos a falar? Estamos a falar da força F, que faz um par ação-reação com a força normal. Ou seja, faz um par ação-reação com a força que a rampa exerce no automóvel. Logo, vou só prolongar aqui a direção da normal, que é a direção perpendicular à da hipotenusa do plano inclinado. Se a força F faz um par ação-reação com a força que a rampa exerce no automóvel, esta força tem que ser exercida na rampa e é exercida pelo automóvel. E como faz um par ação-reação, a sua direção é igual à direção da força que a rampa exerce no automóvel, tem sentido oposto e tem a mesma intensidade. Portanto, o comprimento da força F tem que ser, do vetor da força F tem que ser igual ao comprimento do vetor da força normal. E isto é a força que o automóvel exerce na rampa, que é a força F. Como fazem um par ação-reação, as suas intensidades são iguais. E o ponto de aplicação desta força F é a rampa. Portanto, a força F está aplicada na rampa e agora a sua intensidade é igual ou é menor que a intensidade do peso do automóvel. Como esta força F faz um par ação-reação com a força normal, a intensidade da força F é igual à intensidade da força normal. E a intensidade da força normal neste deslocamento é igual à intensidade da componente do peso na direção da normal, da força normal, na direção perpendicular à hipotenusa do plano inclinado. E eu vou chamar esta componente do peso na direção da normal a componente P de Y. E a intensidade da força normal é igual à intensidade deste P de Y e não à intensidade do peso. E esta componente P de Y tem menor intensidade do que o vetor peso. Então, nós sabemos que o vetor peso pode ser decomposto nesta direção da normal e na direção do deslocamento. Eu vou chamar este componente do peso na direção do deslocamento P de x. Se nós somarmos vetorialmente P de x com P de y, obtemos P. E tanto a intensidade P de y como a intensidade P de x é menor que a intensidade de P. Portanto, a intensidade de P de y é menor que a intensidade do peso. E como a intensidade de P de y é igual à intensidade da força normal, também é igual à intensidade da força F, logo a intensidade da força F é menor que a intensidade do peso.
da força gravítica. Portanto, a força F está aplicada na rampa, sendo a sua intensidade menor que a intensidade da força gravítica. Tinha que ser a opção A. Vamos passar para o exercício 2. Para uma mesma distância percorrida sobre a rampa, o trabalho realizado pela força gravítica que atua no automóvel depende ou não depende da inclinação da rampa e depende ou não depende da massa do automóvel. Então já vê de que é que depende o trabalho do peso do automóvel ao longo da descida do plano inclinado. Vamos considerar aqui o plano inclinado. Vamos considerar que o automóvel parte desta posição, do topo do plano inclinado, acaba aqui na base do plano inclinado e, portanto, a distância percorrida vai ser o comprimento da hipotenusa deste triângulo retângulo. Eu vou chamar D. A altura do plano inclinado vou chamar H. E a inclinação deste plano inclinado, θ. A inclinação do plano inclinado é o ângulo entre a horizontal e a hipotenusa do plano inclinado. Sabemos que o trabalho do peso de um corpo, realizado pelo peso de um corpo, é sempre igual ao simétrico da variação da energia potencial gravítica desse corpo. A energia potencial gravítica é igual à massa do corpo vezes o módulo da aceleração gravítica vezes a altura do corpo, a um certo nível de referência. O nosso nível de referência vai ser aqui o ponto, vai ser aqui a base do plano inclinado. Durante a descida do automóvel ao longo do plano inclinado, nem a massa do automóvel, nem o módulo da aceleração gravítica variam. A única coisa que varia da energia potencial gravítica do automóvel é a sua altura em relação à base do plano inclinado. Portanto, eu posso dizer que o trabalho do peso é igual a menos m vezes módulo da aceleração gravítica vezes variação da altura. Neste deslocamento, esta posição é esta posição. E já vi que nesta expressão que nós deduzimos para o trabalho do peso, vimos que o trabalho do peso depende da massa do carrinho. Portanto, a segunda parte da frase já está resolvida. Portanto, o trabalho do peso depende da massa do automóvel. Se depende ou não da inclinação do plano inclinado. Não nos aparece aqui, e vimos que a inclinação do plano inclinado é θ, e na expressão não nos aparece aqui nenhum θ. Mas nós podemos relacionar a inclinação do plano inclinado com a altura e com a distância percorrida pelo carrinho. Isto é um triângulo retângulo. Esta altura H é o cateto oposto a este ângulo θ e D é a hipotenusa. A variação da altura do carrinho é igual à altura final menos a altura inicial do carrinho. A altura final é 0 e a altura inicial é H. Então eu posso dizer que a variação da altura é igual a H na minha representação do plano inclinado. E, portanto, posso dizer que isto é igual a menos m vezes G, a variação da altura é igual a menos H, vezes menos H. E, portanto, o trabalho do peso é igual a mgh. E agora, este H, que é o cateto oposto à inclinação do plano inclinado. Nós sabemos que o seno do ângulo θ é igual ao cateto oposto, que é H, a dividir pela hipotenusa, que é a distância percorrida, D. Logo, H é igual ao seno de θ vezes D, que é a hipotenusa. Logo, posso substituir H por seno de θ vezes a distância D. Então, podemos ver que, para uma mesma distância percorrida sobre a rampa, para uma mesma distância D, o trabalho do peso depende da massa do automóvel, depende do módulo da aceleração gravítica e depende do seno da inclinação do plano inclinado. Portanto, depende da inclinação do plano inclinado e depende da massa. Portanto, tem que ser depende da inclinação e depende da massa. Tinha que ser a opção C.